Olá, a graça e paz. Eu quero trazer uma meditação de uma palavra da Bíblia que está em Mateus 14, do versículo 22 até o versículo 31. O início da mensagem diz assim: imediatamente após Jesus insistir com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia das multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu para um monte para orar, e ao chegar da noite, lá estava ele só. Todavia, o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fisgado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Quando os discípulos o viram, andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: "É um fantasma!" e gritavam de medo. Mas imediatamente Jesus lhe disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temas." Ao que Pedro exclamou: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas." Então Jesus lhe disse: "Vem." E Pedro, deixando o barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a andar, afundou. Gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-lhe e disse: "Homem de pouca fé, por que duvidastes?" E essa palavra tem uma meditação muito forte se você tentar entender a situação que Jesus estava gerando ali em seus discípulos, principalmente em Pedro, porque quando Jesus se afastou da multidão e foi orar sozinho ali no monte, já fica um grande ensinamento, que muitas e muitas vezes, independente de que você tenha uma igreja intercedendo por você, independente de que você tenha pessoas intercedendo por você, você precisa estar sozinho para ter um encontro com Jesus. Você precisa subir ao monte para ter esse encontro sozinho com Jesus, para que Jesus possa falar com você no seu secreto. E outra coisa que você tem que parar para analisar. Quando Jesus subiu ao monte, ele foi para um lugar mais alto. E a esse lugar alto, ele conseguia ter uma noção de tudo o que estava acontecendo ali no mar e se já havia uma tempestade e tudo que os discípulos iriam enfrentar. Jesus jamais mandou os discípulos entrarem no barco e atravessar para o outro lado, porque ele queria que o barco afundasse ou acontecesse algo de ruim para os discípulos, mas sim para que os discípulos passassem por uma situação onde eles tivessem que ativar a sua fé, tivessem que ter coragem e fé para acreditar que eles iriam chegar ao outro lado e que Jesus iria dar condição para que o barco passasse pela tempestade. E assim, quando o barco está no meio da tempestade, Jesus vai de encontro com eles. Jesus foi ao encontro dos discípulos dentro do barco. Aí já fica uma nova lição, que todas as vezes que você está passando por dificuldade, Jesus, ele vai ao seu encontro para te socorrer, para saber o quanto você vai dedicar, o quanto você vai colocar a sua fé em ação para acreditar que ele tem disponibilidade para tirar você do meio dessa tempestade. Quando eles avistaram Jesus, eles tiveram medo e acharam que era um fantasma. E muitas vezes, você no meio da situação de dificuldade, você não consegue enxergar que é Jesus que está ali do seu lado. Então, ore quando você estiver numa situação de dificuldade e peça que para Jesus abra seus olhos para que ele tire o que está impedindo de ver que ele está ali com você no meio da tempestade. Quando Pedro clama para Jesus e fala: "Mestre, se és tu, que eu possa ir ao teu encontro." Jesus simplesmente dá uma ordem para ele: "Vem." E olha o quão profética é essa palavra, porque às vezes você está pedindo uma resposta para Jesus e Jesus está falando assim: "Toma coragem e vem." E Pedro andou sobre as águas, então, se ele não tivesse tido a coragem, se ele não tivesse obedecido a Jesus e entrado no barco e ido para o outro lado e enfrentado a tempestade, jamais teria acontecido o milagre dele andar sobre as águas. Então, a sua dificuldade serve para que Jesus possa te mostrar o quão bom ele é e que ele ainda faz milagres, independente da situação que você esteja. A única coisa que Pedro errou ali, na hora que ele estava no meio do milagre, foi tirar os olhos de Jesus, foi parar de confiar em Jesus. O seu milagre vai acontecer no meio da tempestade, no meio das dificuldades, para que você continue crendo que você está passando por um milagre, que o milagre está acontecendo na sua vida. Se no meio do milagre você para de acreditar, você para de olhar para Jesus, você pode e você irá fazer como Pedro, você irá afundar. Mas Jesus, ele é tão misericordioso que mesmo quando você
Para de acreditar no seu milagre, mesmo quando você desvia o olhar dele, acaba olhando para o vento e para a tempestade e começa a afundar. Ele estende a sua mão e te tira do meio da tempestade e fala: filho, eu estou aqui. Então, tenha essa passagem na sua vida e comece a acreditar nos milagres de Jesus. E não questione a Jesus quando ele te colocar no barco e falar: vá para o outro lado, mesmo que você sabe que você vai estar sozinho no começo dessa travessia. No meio da tempestade, Jesus vai ir ao seu encontro e é no meio da tempestade que o seu milagre vai acontecer. E se caso a sua fé for pouca, e se caso você desacreditar em Jesus, mesmo assim, ele é misericordioso e estenderá as suas mãos para te segurar em meio à tempestade.